Fala rapaziada, seja bem-vindo a mais um vídeo e a aula de hoje é mercado lateralizado. WA, como identificar o mercado lateralizado? Mas antes de a gente começar o vídeo, já eu peço para você se inscrever no canal, tá? Se você não é inscrito, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilhe com seus amigos e ative o sininho de notificação, né? Para quando eu postar o próximo vídeo, o YouTube avisarem vocês. Vamos lá, não pula essa aula, tá rapaziada? Se você quer aprender sobre mercado em estrutura, né? Mercado em tendência de baixa, mercado em tendência de alta, é aqui no canal do WA. Hoje a aula é de mercado lateralizado. Eu vou passar uma dica para vocês aqui, uma dica de ouro, tá? Para vocês identificarem quando o mercado começa a ficar lateral. Ele sempre vai estar em tendência, né? Eu vou passar uma dica para vocês. Presta atenção. Então, bora pro vídeo. Vamos lá então. WA, eu preciso identificar o mercado lateral. Sempre antes de uma lateralização, o mercado vai estar em tendência. Presta atenção. Sempre antes da lateralização do mercado ficar lateral, ele vai estar na tendência. Eu vou dar um exemplo de uma tendência de alta. Presta atenção. Aqui, ó, vocês conseguem ver que o mercado está subindo. Tá? Eu estou aqui no Chá SD, né? O mercado está subindo, subindo, subindo. Olha aqui, ó. Só recapitulando, para a gente identificar uma tendência de alta, o mercado sempre tem que fazer topos maiores do que o anterior, né? Topos maiores do que o anterior. Perfeito, né? E o que ele estava fazendo aqui, ó, topos, né, maiores do que o anterior. Perfeito. Ó, agora é a sacada, tá? Quando ele chega nesse nível aqui, aqui, ó, nesse nível aqui, ele formou um topo normal, né? Aí beleza, ele vai tentar novamente. Aqui, ó, tá vendo? Esse topinho, ele não teve muita força para ficar muito superior a esse, mas ficou um pouquinho só, né? Aí você tá vendo agora que os fundos, aqui, ó, sempre os fundos estavam o quê? Esse fundo tava mais alto que esse fundo tava mais alto que esse, aí esse fundo tava mais alto que esse. Então sempre tinha como se fosse uma escadinha, né? Aí neste ponto aqui, o mercado ficou lateral. Vocês estão entendendo? O mercado ficou lateral, rapaziada. Presta muita atenção aqui. Vamos lá. WA, por que você fala que ficou lateral? Vamos lá, só voltando aqui, ó. Aqui eu tenho o topo, né? Aqui eu tenho o fundo, né? Aqui eu tenho o topo, né? E aqui eu tenho o fundo. Aí quando o mercado vai tentar romper esse topo, né? Que tendência de alta, né? Sempre é romper topos, aí ele vai tentar novamente. Aí realmente ele consegue romper, né? O pavio consegue romper o corpo. Só que também aqui, ó, ele forma um topo, aí ele volta para baixo, forma outro topo. Aí quando ele vai corrigir, aí em vez dele fazer este fundo mais ou menos nessa região aqui, ele fica um fundo igual. Então, ele aqui ficou um mercado lateral, tá vendo? Ó? Ah, WA, mas eu tô olhando os topos. Não, rapaziada, quando o mercado está em tendência de alta, esses fundos aqui cada vez tem que ficar mais subindo. Aqui tá igual, ó, cada vez subindo. Aqui tá igual, ó, os fundos estão igual, ó. Esse fundo tá igual, esse fundo tá igual. Às vezes, esse fundinho vai estar um pouquinho mais alto que esse. Só que nesse ponto é minha referência. Aí, em vez dele fazer outro fundo aqui, um pouquinho acima, aí ele faz o quê? Simplesmente ele faz fundos, né, e topos iguais aqui. Então a gente tem um cenário aqui, né, a gente tem um cenário aqui de mercado lateral. Sempre antes de uma tendência, né, ou depois de uma tendência, né, o mercado vai fazer o quê? Ó, o mercado subiu, agora o mercado vai dar uma descansada, né, para depois ele voltar a subir ou para depois ele corrigir toda essa tendência que ele fez. Olha só, mais um exemplo para vocês aqui, mais um exemplo claro para vocês aqui. Se você prestar atenção, você vai ver aqui, ó. Ó, aqui eu tinha um mercado que estava caindo, certo? O mercado caiu, caiu. Quando ele chegou aqui neste fundo, ó, aqui tem um fundo, aqui tem um fundo, ele não conseguiu cair mais, tá? Aí ele ficou o quê? Ficou lateral, andando de lado, porque os topos e os fundos estão muito nivelados, rapaziada, estão muito nivelados. É muito simples olhar, ó, ele estava caindo, ele vinha caindo, forte, né? Aí corrigiu, aí na hora que ele foi tentar romper este fundo aqui, ó, ele formou um fundo igual, ó. Aqui tem um suporte, ó.
Aí ele vai lá de novo, vou tentar ir lá no topo. Aí o topinho aqui, ó, tá ficando um pouquinho iguais os topinhos aqui, ó. Aí o mercado cai de novo. Tá vendo que tá dando suporte? Novamente, aí tenta de novo. Aí fez um fundinho, rompeu realmente. Top demais. Rompeu esses fundinhos aqui, né? Qual que é o próximo nível? É este topo ficar menor do que o anterior, né? Esse topo aqui tá menor do que o anterior? Não. Onde está o topo lá? Tá lá em cima, ó, tá bem aqui, ó. Então fez um topo igual. Aí ele volta a cair de novo, né? Beleza. Aí ele volta para cima de novo. Então, o preço aqui, ó, neste momento aqui, ele está lateralizado, né? Lembra que eu falei? O mercado, antes de uma tendência ou depois de uma tendência, ele vai ficar o quê? Lateral. Vamos lá. Aqui ele ficou antes e depois fez o quê? Ó, subiu, ó, o mercado subiu aí para cima, ó. Vocês conseguem ver? Ah, WA ficou em lateral aqui, não importa, tá? Se você começar a olhar para um contexto só, o mercado começou a fazer topos e fundos maiores do que o anterior. Aqui ele teve mais força e mais desenho, né? A gente conseguiu aí, ó, uma estrutura mais desenvolvida, né? Aqui no começo ficou um pouquinho lateral, realmente, né, tal, mas aqui já desenvolveu bastante. Mas daqui, ó, eu já estava identificando que isso aqui é uma quebra, né? Uma quebra de mercado lateral para uma possível tendência de alta. Top demais. Se você não é inscrito no nosso canal, inscreva-se no canal, deixe seu like, compartilhe com seus amigos, ative o sininho de notificação, tá? O link dessa corretora que eu estou operando, a do Prime, está aí na descrição do vídeo.